Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Evangelho que Marcos escreve, capítulo 1, versículos 12 e 13. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Esses dois versículos, Marcos relata a tentação de Jesus por parte de Satanás. O interessante é que o texto começa dizendo que imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. Algumas traduções colocam e o Espírito o impeliu para o deserto. Impelir, nesse caso, é uma condução coercitiva, é uma condução forçada. Se eu perguntar para você de repente se você gosta de ser levado à força ou levado na marra para qualquer lugar que seja, dificilmente a sua resposta seja positiva. Ninguém gosta de ser levado na força porque dá a ideia, traduz o conceito de ser conduzido contra a nossa vontade e não gostamos de fazer aquilo que é contrário à nossa vontade. Mas ainda ser levado à força para o deserto, se alguém te levar à força ou te conduzir coercitivamente, enfim, te levar sem dizer para onde está indo, e quando você chegar no destino encontrar uma bonança, uma alegria, uma felicidade, uma prosperidade, talvez você mude o seu tom de reclamação. Porém, ser levado à força para o deserto, para um ambiente vazio, inóspito, para um ambiente propício a não ter absolutamente nada, não é algo muito proveitoso, muito alegre, muito feliz. Ser levado à força para o deserto, com o intuito de ser ainda ali nesse local, nesse ambiente, tentado por Satanás, aí realmente é uma escolha muito ruim. Ninguém gosta de ser levado à força. Ninguém gosta de estar no ambiente deserto, muito menos de estar na companhia de Satanás. O interessante é que tudo isso acontece pela condução do Espírito Santo de Deus. O mais interessante, talvez, é que Marcos relata que isso acontece imediatamente após o batismo de Jesus. Há um momento de tamanha alegria, onde Jesus é batizado nas águas, mesmo sem precisar, logicamente, ele faz aquilo para cumprir a justiça, porque o simbolismo do batismo é a manifestação da morte do velho homem e o nascer do novo homem. É o simbolismo do arrependimento de pecados. Jesus, obviamente, não tinha pecado, mas ele faz aquilo para cumprir a justiça. É um momento de alegria, de felicidade. Há a voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem me satisfaço", enfim. Então, Marcos relata que há uma mudança muito brusca, muito rápida, muito abrupta, de um momento grandioso de alegria para um momento de deserto. Isso nos ensina muita coisa. Isso traz para nós uma compreensão muito profunda do texto bíblico, de que às vezes nós reclamamos muito, e reclamamos às vezes de mudanças muito rápidas, muito abruptas, porque queremos apenas estar em bonança. E quando de repente, a gente usa muito essa expressão, de repente, do nada aconteceu isso com fulano, do nada veio isso. E nós deixamos de estar num ambiente aparentemente propício, de alegria, e nos encontramos no deserto. Eu não sei se você está se sentindo no deserto nesse momento. Eu não sei se você está se sentindo sendo levado e conduzido por algumas circunstâncias à força para ambientes e para direções que você não planejou no início do seu ano. Eu não sei se você se entende nesse momento sofrendo uma grandiosa força tentadora de Satanás. Mas o que eu sei, o que eu posso garantir para você, pelo poder da grandiosa e verdadeira palavra de Deus, é que o problema não é ser conduzido à força. O problema nunca foi estar no ambiente de deserto. O problema nunca foi ser tentado por Satanás. O problema é não se enxergar nesse ambiente tendo a condução do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos saber, independente do caos, independente da terra sem forma e vazia, independente do ambiente de total caos para o mundo, o Espírito de Deus precisa estar pairando e se movendo. Se dentro do seu coração não há paz, se na sua caminhada de vida há uma situação onde você não se encontra em paz, você precisa recalcular a sua rota. O problema talvez não sejam as circunstâncias, talvez não seja o deserto, talvez não sejam as pessoas, talvez não sejam os outros, enfim. O problema talvez seja a nossa percepção interior, a nossa perspectiva de entender se o Espírito está conosco ou não, se estamos caminhando dentro do centro da vontade de Deus ou não.
se o momento de alegria mudou rapidamente, se ontem era muito maravilhoso e hoje não está sendo tão maravilhoso, que você continue grato, porque o texto garante para nós que a mesma voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", continuava com Jesus. Ele foi tentado, ele estava entre as feras, mas o resumo de Marcos diz: "E os anjos o serviam". Deus continuava guardando o seu filho, e esse mesmo Deus continua nos guardando, porque ainda que nem só de pão viva o homem, como o próprio Jesus venceu a tentação se utilizando disso, a gente precisa ter a certeza de que de toda palavra que vem de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus, serve de alimento e sustento para nós, e que essa palavra, que é viva, eficaz, poderosa, continue valendo para nós, para você, no dia que se chama hoje. Amém.